Olá, neste vídeo eu falarei sobre a regra da cadeia, que é uma regra de derivação, aqui o tema, né, de função composta. Então o que é uma função composta? Nós vamos estar abordando justamente isso nessa aula, né, mostrar o que vem a ser uma função composta e como derivá-la. Nós já vimos até aqui as regras de derivação de funções comuns. Então, objetivos da aula aqui justamente desenvolver e aplicar a chamada regra da cadeia, que é nada mais é do que uma regra para se derivar funções compostas. E depois nós vamos resolver alguns problemas utilizando as regras de derivação em geral, não somente regra da cadeia. Então é bom ressaltar aqui que para aplicar essa regra da cadeia, né, nós precisamos conhecer as regras elementares de derivação, que são as regras vistas na unidade anterior. Ok? Aí só a agenda, né? Primeiro a derivada de função composta, a regra da cadeia, e depois resolução de problemas. Temos aqui um primeiro problema a ser resolvido, ainda que bem teórico, né? Dada aqui uma função y igual a x ao cubo mais 2x elevado ao quadrado. Como que eu posso fazer para derivar essa função? Nenhuma das regras que nós vimos serve para uma situação como essa, em que nós temos aqui uma expressão toda ao quadrado. Nós vimos, por exemplo, quando a função y é somente x elevado ao quadrado, a sua derivada, né, o y' é 2, quer dizer, o expoente passa aqui multiplicando, tá? E no lugar do expoente vai ficar o 2 que já tinha, menos 1 que é da regra. Então essa é uma regra, mas que vale somente para quando você tem x elevado a n. É somente o x. E não é uma expressão toda que tem o x. Então a saída aqui, por exemplo, seria nós desenvolvermos a função y, que é um produto notável, né? O quadrado do primeiro termo é x ao cubo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, então duas vezes o x ao cubo, vezes o segundo termo, que é 2x, mais o quadrado do segundo termo, o segundo termo 2x, todo ele ao quadrado. Tá? E aí nós desenvolvemos, né, nós podemos simplificar essa expressão, x ao cubo ao quadrado é x elevado à sexta potência, mais 2 que multiplica 2 dá 4, x ao cubo que multiplica x elevado a 1, conserve a base, some os expoentes, 4x à quarta. 2 ao quadrado dá 4 e x ao quadrado. Aqui nós usamos as regras de potências, né, vistas lá na primeira aula. Bom, não dá para se agrupar nada aqui. Então, a nossa função y pode ser escrita dessa forma. Eu precisei desenvolver aqui o elevado ao quadrado. Bom, a partir daqui, nós vamos derivar a função y, ou seja, obter o y'. Aí sim, valem as regras vistas, né? Olha aqui, nós temos uma soma, uma sequência de soma de termos algébricos. Então, eu posso derivar cada um deles separadamente. A derivada de x à sexta é 6x ao quadrado, a quinta, melhor dizendo. Tá? Na dúvida de como obter aqui, né, as derivadas, consultem o vídeo anterior. Isso daqui a gente já viu na unidade anterior. Né? Aquela história do 6, que é o expoente vir multiplicando, e no lugar do 6 você sempre subtrai 1 no expoente. Né? Mas o 4, olha aqui, que vai multiplicar o 4, então vai dar 16 x elevado a 3, 4 menos 1, lá no expoente. E depois 2, que multiplica o 4, que dá 8, x elevado a 2 menos 1, então x elevado a 1. Certo? Bom, vale lembrar, né, nunca é demais lembrar que essa matéria aqui, né, de regra da cadeia, essa unidade 7, tá? Ela não será cobrada na prova. Essas regras de derivação você precisa conhecer porque foram vistas na unidade anterior. Tá? Mas a regra da cadeia não vai ser cobrada em prova. Aqui está a explicação para quem quiser compreender o procedimento para cálculo de regra de derivada de função composta. Tá aí, essa é a derivada. Então foi necessário nós desenvolvermos para podermos depois calcular a derivada. Tá, tudo bem. Isso foi de certa forma possível e viável porque o expoente aqui é 2.
Imagina se fosse elevado a 7, a 8, a 9, a 10, quer dizer, totalmente inviável fazer esse desenvolvimento. Mas como que eu poderia estar resolvendo, né, a equação ou a derivada nesse caso? Então vamos ver aqui justamente o que é essa regra da cadeia e como que aquela função lá, vamos lembrar que a função y é x ao cubo mais 2x, esse é o exemplo que nós trabalhamos no slide anterior. Tudo isso elevado ao quadrado. Nós podemos enxergar aqui duas funções, uma função, vamos dizer, dentro da outra, né? Dentro entre aspas, mas dois tipos de relação. Você tem uma função y, que pode ser vista, né, como sendo uma expressão toda, entre parênteses, elevada ao quadrado. Então eu posso dizer que o y, ou a f de x, tá, pode ser vista como x ao quadrado. Tá, só que não é só x que nós temos aqui. Nós temos uma função g de x que é x ao cubo mais 2x, que é o que está aqui. Portanto, a gente poderia escrever da seguinte forma, olha, esse y, né, é igual a uma certa função g ao quadrado. Ah, mas quem que é g? O g é x ao cubo mais 2x. Nós dizemos que a função f, né, aqui descrita, é a função externa. Você percebe aqui externamente que nós temos, dentro do parênteses, x ao cubo mais 2x. Então, x ao cubo mais 2x, que é o g, é a função interna. E essa função está elevada ao quadrado, quer dizer, essa expressão toda ao quadrado, é a função externa. Alguma coisa elevada ao quadrado, essa alguma coisa é o g de x. Tá, então numa situação dessa, como fazer para derivar o y? Como fazer para obter o y'? Nós já vimos, né, no caso lá, nesse caso, fazendo de uma outra forma, mas que foi possível porque aqui é só elevado a 2. Então dá para desenvolver a expressão. Do jeito que a função está escrita aqui, a gente chama de função composta. Tá? Dizemos que o y é uma função composta de g. Okay? Quer dizer, o y depende do g. Esse g nós introduzimos, aí eu podia ter usado qualquer letra auxiliar aqui. Tá? O y depende do g, olha aqui, y é igual a g ao quadrado. E o g, por sua vez, depende do x. O g é igual a x ao cubo mais 2x. E a questão é justamente como derivar, né? Sem ter que recorrer ao desenvolvimento lá do produto notável. Se eu tenho uma função y, que é uma função f de uma g de x, quer dizer, o y depende de g, que por sua vez depende de x. Então a derivada do y vai ser a derivada do f, da função f em relação a g, multiplicada pela derivada da função g de x. Vamos entender isso melhor através do exemplo. Olha, nós não dissemos que o y é igual a g ao quadrado? E também não dissemos, lá no slide anterior, que o g é igual a x ao cubo mais 2x. Como é que fica a derivada do y em relação a g? Como se o g fosse o x, né? Então, 2, o g é variável, que multiplica g elevado a 1. Tá, e como é que fica a derivada de g, que a gente chama de g'? Fica o quê? É uma soma, né? Então nós vamos fazer a derivada do x ao cubo mais a derivada do 2x. Derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado, mais derivada de 2x é 2. Olha o que nós temos aqui. A derivada do g e a derivada do y em relação a g. Ok? A derivada vai ser o quê? A derivada do y. A derivada da função em relação a g, olha aqui, é isso daqui, é o 2g elevado a 1, tá? O 2g simplesmente, né? Vezes a derivada de g em relação a x, que é justamente aqui o 3x ao quadrado mais 2. Tá? Então vai ficar 2, olha aqui, a derivada do y vai ser igual a 2g, ó, derivada da função externa, derivada da função em relação a g de x, derivada do g ao quadrado, multiplicado por 3x ao quadrado
mais 2, que é a derivada da função interna. A função interna é o g. É o que nós obtivemos aqui, que é a derivada do x ao cubo mais 2x. Só que nós introduzimos essa letra g só para poder aplicar aí a regra, né? Na função original lá, olha aqui, ó, vamos voltar, né? Nessa função aqui, ó, né? Y igual a x ao cubo mais 2x, não tem nada de g. É que essa parte de dentro a gente chamou de g para poder aplicar a regra, certo? Então, fica 2 que multiplica g. Ah, mas quem que é g? G é a mesma coisa que x ao cubo mais 2x. Portanto, a derivada do y vai ser 2 que multiplica x ao cubo mais 2x, que multiplica 3x ao quadrado mais 2. Certo? Tá aí. Agora, o que isso tem a ver com a derivada que a gente calculou ali anteriormente, né? Porque é a mesma função. Está aqui, né? 6x à quinta mais 16x ao cubo mais 8x. Tá? Olha aqui o que vai acontecer. Se eu aplicar a distributiva aqui, eu tenho 2x ao cubo mais 4x. Essa é a derivada do y, né? Multiplicado por 3x ao quadrado mais 2. Tá? Se nós fizermos a distributiva aqui, ó, 2x ao cubo vezes 3x ao quadrado. 2 que multiplica 3 dá 6. 2 que multiplica 2 dá 4. 4x ao cubo, que está aqui. Depois, 4x vezes 3x ao quadrado. 4 vezes 3, 12. X elevado a 1 vezes x ao quadrado, x elevado a 3. E 4x vezes 2, que dá 8x. Né? Dá para nós agruparmos aqui 4x ao cubo com 12x ao cubo, que dá 16x ao cubo. O resto permanece. Então é exatamente o mesmo resultado. Ok? Resumindo aqui, se vocês quiserem uma forma mais rápida, aí, né, o y é igual a x ao cubo mais 2x, você pode aplicar a regra da seguinte forma, elevado a 2. Poderia ser elevado a 3, 4, 5, 10, que o procedimento é o mesmo. Para você derivar, tá, você vai fazer o quê? Considere o que está dentro do parênteses como se fosse lá só um x. Então esse expoente 2 vem multiplicando o quê? Toda a base, que é x ao cubo mais 2x. E no lugar do 2, você vai fazer o quê? 2 menos 1, que vai dar 1. Só que aí você multiplica pela derivada do que está aqui dentro. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, mais derivada de 2x, que é 2. Está aí. Né? Essa é a derivada. O resto é exatamente o que a gente fez aqui. Né? Você vai distribuir, é elevado a 1 aqui, você pode tirar tudo isso e colocar 1 no lugar, ou apagar, né? Porque elevar a 1 já está implícito. Tá? Você fazendo a distributiva, você chega exatamente àquele resultado aqui que nós obtivemos. 6x à quinta mais 16x ao cubo, está aqui, mais 8x. Certo?